Fala, galerinha, beleza? Seja bem-vindo à nossa aula de Física para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Fontinelli e nosso tema de hoje é potência elétrica. Conteúdo importantíssimo para estudantes da terceira série do ensino médio. Vamos lá então, galerinha? Nossa expectativa de aprendizagem hoje é compreender o conceito de potência elétrica e suas aplicações. Então, olha só, você sabe verificar se sua conta de luz está correta? Não? Hoje você vai saber. Olha só, galera. Primeira coisa que nós vamos analisar é o seguinte: potência. Se eu tenho um carro de alta potência e um outro carro de pequena potência, um carro 1.0, eu te pergunto, quem ganhou a corrida? É o carro que tem alta potência ou o carro que tem pequena potência? É o carro que tem alta potência. E qual é a diferença que você vai ter aí, pessoal? É justamente no gasto de energia, o consumo de gasolina, não é isso? Então, o carro de maior potência gasta energia mais rápido do que um carro de menor potência. Agora, vamos pensar na elétrica. Como é que isso acontece? Eu tenho duas lâmpadas aqui e aí eu pergunto para você, olha, quem brilha mais, a de 10 watts ou a de 5 watts? Ora, é claro que é a de 10 watts. Mas eu te pergunto, quem gasta mais energia elétrica? É aquela que vai o quê? Iluminar mais. Então, quanto maior a potência, maior o gasto de energia. Não é assim? Então, olha só. Como é que eu calculo, então, essa potência, Fontinelli? Fácil, muito fácil. Basta você utilizar essa fórmulazinha aqui, olha, em que você tem... Nossa. Vamos lá, para de travar. Onde você tem aqui, olha, energia sobre tempo. Ou você também pode utilizar essa fórmula aqui, que vai ser o quê? A corrente vezes a voltagem, tensão ou DDP. Lembra que eu tenho esses três nomes para o meu U, não é isso? Então, olha só, pessoal, quando você vai utilizar a unidade de potência elétrica no sistema internacional, você vai utilizar o quê? Watts. Eu tenho essas duas fórmulas. A segunda fórmula, que é essa potência igual a I vezes U, como é que você vai memorizar isso aí? Muito fácil. Basta você lembrar o que o pintinho fala quando nasce. Lembra aí? O que ele fala? Piu, não é isso? Pronto, já memorizou. A potência elétrica é piu, beleza? Olha só então, como é que eu vou calcular a potência então de um carregador de celular? A gente tem as características aqui, eu vou ampliar para a gente poder observar, 5 volts e 2 amperes. Eu vou calcular a potência desse cara. Potência, a gente falou agora que é o quê? Aquilo que o pinto fala quando nasce. Piu. Muito fácil, né, Fontinelli? Muito. I vai valer quanto? 2. E o U vai valer quanto? 5 volts, não é isso? Potência 2 vezes 5 vai dar quanto? 10 watts. Olha só, essa é a minha potência elétrica, cara. Muito fácil, não é isso? É besteira, cara. Esse cara vai consumir o mesmo que uma lâmpada de 10 watts, beleza? Muito fácil isso aí, né, pessoal? Agora observa só. Aquela fórmula que nós colocamos aqui para você, ó, potência, energia sobre tempo. Nós vamos analisar quando for energia dessa forma. Olha aqui, olha, passa o tempo multiplicando com a potência, vai ficar tempo vezes a minha potência, beleza? E aí, como é que você vai memorizar essa fórmula desse jeito? Muito fácil. Enquanto Luiz Primandade falava para você ir para o show, para conquistar a mulher da sua vida, né? Você vai ganhar a menina pela intelectualidade. Quando ela perguntar para você... fulano, me ajuda aqui, como é que eu faço para utilizar essa fórmula aqui? Você vai falar para ela o quê? Muito fácil, minha cara. Basta você memorizar a fórmula e aplicar. Como é que eu memorizo? É só você lembrar da fórmula, da frase, entre tapas e beijos. Ora, entre tapas e beijos. Ela, entre beijos? É, bebê, o beijo é o meu. Pronto, você já conquistou a garota, é ou não? E aí o que você faz? Quando você utiliza a conta da sua energia lá da sua casa, você não usa watts, você usa kilowatts-hora, ou seja, uma unidade usual, beleza? E essa kilowatts-hora é a que vem na sua conta de luz. Aí, olha só, lá na sua conta de luz, você vai ver aqui, olha, por exemplo, 286 kWh. Se você olhar o seu histórico aqui, olha, vários valores no decorrer dos meses em kWh. Esse é o consumo de energia que você tem na sua casa. E como é que você faz para calcular isso aí? Lembra lá, entre tapas e beijos? Entre tapas e beijos, vou pegar o tempo vezes a potência. Então vamos supor aqui que eu pegue uma TV. Uma TV tem uma potência média aí de 200 watts.
Vamos supor que você deixa ela ligada 4 horas por dia. Se você deixar ela ligada 4 horas por dia, 30 dias por mês, 4 vezes 30, 120. E aí eu vou achar esse consumo. Como é que eu faço consumo? Esse meu tempo vezes a minha potência. Quanto é que isso vai dar? 24.000. Cuidado, só que aqui está em watts-hora. Esse watts-hora não é o que eu quero em kilowatts-hora. O que eu faço? Divide por 1.000. E aí você vai achar o quê? 24 kWh. Lembra aqueles 286 que nós vimos lá naquela conta? Então, daquela conta lá, se eu utilizar essa quantidade de energia, eu vou ter o quê? 24 kWh de um total lá de 286. Beleza? Se você fizer isso aqui para todos os aparelhos da sua casa, você vai ter o consumo final do mês e conferir. Ah, não bateu. Então faz uma verificação, desliga todos os aparelhos da sua casa. O teu relógio, o contador, tem que parar. Se não parar, pode ter duas possibilidades. Uma, está tendo fuga de energia, tem que ter uma revisão na sua rede elétrica. 2, está tendo um roubo de energia, um gato na sua instalação elétrica. Aí você tem que, nesse caso mesmo, você tem que chamar um eletricista, fazer uma revisão total da onde está sendo essa fuga. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Resistores elétricos, que vai estar alinhado com o consumo de energia para você. Olha só, são elementos de um circuito elétrico que tem a função de aquecer. Esse aquecer eu chamo de efeito Joule. Exemplos de aparelhos que têm essa função: chuveiro elétrico, ferro elétrico, é justamente os caras que são os vilões de consumo de energia. Chapinha elétrica, secador de cabelo, eu uso muito. Então, tudo isso você precisa, você vai ter como resistores elétricos. Cuidado, essa função de aquecer não se aplica a micro-ondas, aparelhos com chama ou elementos com indução eletromagnética. Nesses 3 casos, estão fora, beleza? Não são resistores. E aí eu vou ter, então, lembra na nossa aula anterior, de corrente elétrica. Você tinha, aqui eu não tenho corrente elétrica e aqui eu tinha corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons, não era isso? E aí eu observava que os elétrons deslocavam dessa forma. Só que isso aqui é para um condutor ideal. Na prática, quando você tem um resistor, ele vai resistir à passagem do elétron, ou seja, resistir à passagem da corrente elétrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o meu elétron está aqui, olha, girando ao redor do meu núcleo, o meu elétron livre, que é justamente ele que é a minha corrente, em amarelo, deslocando, sofre resistência. Essa resistência vai fazer colisões. Ora, quando um carro está passando uma avenida em alta velocidade e bate num poste, qual é a primeira coisa que acontece? Enche de curioso, não é isso? Enche de curioso para ver se o caboclo lá está vivo ou não, não é isso? Aí eu te pergunto, se você chegar na lataria que bateu e tocar na lataria, como é que vai estar a lataria? Quentinha. Então, como é que está o quentinha? Por que isso acontece? Por causa da colisão. É igual um martelo quando você bate num prego, não é isso? Vai aquecer. A mesma coisa acontece com o elétrico. Resultado disso, aquecimento, ou seja, efeito Joule. E aí você vai ter aqui o seguinte, a representação em um circuito. Normalmente eu tenho esses 2 casos, porém aquela lâmpada de filamento, lembra aquela lâmpada antiga que eu tinha um filamento todo enroladinho ali? Ela pode ter essas representações para a lâmpada, ok? E eu tenho também os resistores eletrônicos, que pode aparecer numa prova de Enem para você, porventura, ok? Então olha só, chegamos na primeira lei de Ohm, que é sobre resistores. Observa, eu tenho uma pilha. Então, uma pilha eu vou ter 1,5 volts. Vamos supor que ela tem aqui 1 ampere, beleza? Eu posso gerar um ponto aqui e eu posso dividir um pelo outro. Se eu dividir aqui, olha, voltagem 1,5 dividido por 1 vai dar quanto? 1,5, beleza? Aí eu vou pegar e vou colocar 2 pilhas. Vai ser 1,5 mais 1,5, vai dar quanto? 3 volts. Esses meus 3 volts eu vou ter aqui minha corrente de 2 amperes. Se eu pegar essas duas e fizer um ponto e dividir uma pela outra, o que acontece? 3 dividido por 2 dá quanto? 1,5 de novo. Fontenelle, a mesma coisa? Exatamente. Agora observa, eu coloco 3 pilhas, eu vou ter uma voltagem de 4,5 volts. Supondo que eu tenho uma corrente de 3 amperes, o que acontece? Eu passo a ter aqui, olha, a minha divisão, 4,5 dividido por 3, de novo 1,5. Fontenelle sempre dá a mesma coisa? Observa, se der uma reta, eu vou ter aqui exatamente sempre o mesmo valor. Isso eu chamo de resistor ôhmico, porque ele obedece à primeira lei de Ohm. E aí o que eu vou ter então? Que esse cara ele vai ser constante e eu vou ter uma resistência. A resistência é justamente a divisão dos 2. Fontenelle, entendi, cara, bacana. Então me diz uma coisa. Quando eu pegar esse cara aqui, olha, U sobre I é igual a R. Olha como é que você nunca vai esquecer isso.
O U, passo I para lá multiplicando, vai ficar assim, ó, o U, ri. Exatamente, cara. O U sempre vai o quê? Ri. O U sempre ri. Essa é a forma da minha resistência. Eu quero a resistência, eu vou usar o quê? O U sempre ri pela primeira lei de Ohm. Fechou, galerinha? Então, olha só. Eu trouxe aqui para você uma experiência. Eu tenho uma voltagem aqui, uma amperagem aqui, e no meio, aqui, olha, 3,5 volts, tá certo? No meio aqui eu tenho um grafite, aqui eu tenho 2,9 amperes, e aqui eu tenho um grafite, tá certo? Esse grafite, o que acontece? Quando a corrente elétrica passa nele, ele fica incandescente a partir de certo momento. E aí ele brilha, brilha, brilha igual uma lâmpada. Faz o mesmo efeito de uma lâmpada. E ele quebra, porque existe um consumo, uma reação química que faz com que ele seja consumido e quebre. Resultado disso aqui que você tem é a análise justamente do nosso consumo de energia. Por quê? Porque não tem uma voltagem aqui e uma amperagem aqui, a gente tem como calcular? Tem como calcular. E aqui eu tenho outro detalhe. Aqui eu posso calcular a potência desse cara, que é U vezes I. Basta você pegar a voltagem e multiplicar pela sua corrente. Tranquilo, garoto? Olha só, então. Essa outra que eu trouxe para vocês. Tenho aqui, olha, voltímetro. Vou ligar a chave. Era 0 a minha voltagem. Começou a marcar um valor aqui, olha, na minha voltagem e na minha corrente elétrica. E olha o que está acontecendo aqui. A lâmpada está apagando. Observa, quando a lâmpada está apagando, eu volto aqui o meu elemento aqui, a lâmpada volta a acender. Por que isso acontece? É porque eu estou mudando justamente a resistência. Esse cara aqui, eu chamo ele de reostato. Esse reostato tem uma resistência variável. Essa resistência variável pode aumentar essa resistência e diminuir a corrente elétrica que vai passar aqui pela minha lâmpada, fazendo com que ela apague. Beleza, galerinha? Nosso tempo acabou. Infelizmente. Mas não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de língua portuguesa com a professora Daniela, para você que é estudante do terceiro ano do ensino médio, galerinha. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.